Oi pessoal, a gente já está aqui de novo com vocês. São 21h19 dessa quarta-feira, deixa eu olhar, dia 8 de abril. Eu escrevi ali no título da live e não sabia mais. A Suzana, como sempre, a nossa companheira que chegou primeiro. Oi, Suzana, que saudade, amiga. A Alexia, vamos Oi, lá, Inês. Que bom, queridos, que bom estar com vocês. Hoje nós estamos com uma expectativa de um tempo bem significativo, porque o assunto que nós vamos lidar é um assunto que está sempre bem pertinho de nós. E se nós cuidarmos bem dele, nós podemos ter uma vida muito mais livre, muito mais gostosa. Bom dia, pastora Débora. bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Então, hoje eu achei que eu ia terminar de arrumar a mudança, sabe, gente? Tipo, comecei o dia super empolgada, pensei, hoje vou acabar com tudo no lugar, sem nenhuma caixa, mas não foi dessa vez ainda. Então, o pessoal amado lá da Mobilize Imóveis veio montar finalmente o meu armário, né? Que em função da quarentena e tudo que aconteceu, eles tiveram que parar o trabalho deles. Mas hoje eles vieram e eu fiquei muito feliz, muito agradecida, né, pelo trabalho excelente que eles fizeram. Mas, claro, demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, né? Então, Na verdade, a gente está assim, estamos aqui no ano de 2020, o ano do ano do Senhor, ano Domini, estamos no ano 5780 do calendário judaico e no dia 1340 da mudança. Porque nós passamos 1000 anos aqui, gente. Misericórdia. Você também fica bagunçado quando mudam as coisas na sua vida, você leva tempo para se achar ou você se acha rapidinho, é bom de mudança? Como que funciona a mudança na sua vida? Você está pronto para mudar sempre, pronto para começar algo novo, um trabalho novo, um sonho novo, um pensamento novo, uma casa nova? Ou você é daqueles que gosta de estabilidade, de ficar como tá tá? baixo. Som tá baixo. Ai, ai. Nós trazemos aqui, mas aí a nossa cara fica grande para vocês. Vamos lá. A da pastora tá botando uma carinha ali de. Ok, vamos ver lá. O som tá melhor agora? Eu não sei o que acontece com o som, na verdade, gente. Tem dia que o som tá baixo, tem dia que o som tá mais alto. Agora melhorou? Pode alguém falar para nós? Então, falando em mudança, né? Hoje a gente tirou toda a bagunça lá da cozinha. Eu tava falando pro Gil agora no final do dia. Ele tava perguntando o que que eu achei, né? Como que ficou as coisas. E é interessante porque eu tava com vários armários lá na cozinha menores, né? Antes que chegasse o definitivo. E tava tudo meio bagunçado, cheio de coisa por cima. E quando a gente tirou todos os outros e colocamos o único, e ficou assim, limpo, sabe? Tipo, ficou menos coisa. No começo Minimalista. é um pouco estranho, sabe? Quando você sente um pouco de falta da bagunça e do colorido, assim, sabe? Tipo, tinha bastante coisa por cima. E eu fiquei pensando que às vezes quando isso acontece com a nossa vida, né, quando o Senhor promove mudanças e nós percebemos que tem muita coisa se chocando no nosso interior, tem muita coisa na nossa mente, tem muita coisa bagunçada dentro de nós, eu vejo que quando nós trabalhamos, começamos a trabalhar com essas coisas e começamos a abrir mão, eu acho que no começo boa parte das pessoas se sente um pouco perdida, sabe? Entende o que eu estou falando? Tipo, você estava tão acostumada lidar com um monte de situações, com um monte de sentimentos, com um monte de bagunça no teu interior, que quando começa cada uma das coisas ir para o seu lugar, no começo tem desconfortos, porque a gente acaba se acostumando, a gente acaba criando hábitos que quando a gente entende que eles precisam mudar, isso acaba ficando fora do nosso normal, entende? Vai incorporando na gente assim a estrutura que a gente tem, o hábito que a gente tem, o jeitinho da gente, mas de vez em quando mudar é tão bom. Ainda estão dizendo que Ainda tá, se aumentar o volume dos nossos dispositivos, isso pessoal, aumenta o volume aí, tenta nos ajudar aí porque não tá chegando, né? Tem gente chorando com o som hoje. Uau! Então eu vou pedir licença para vocês, deixar a Débora um minutinho aqui que eu vou tentar armar aqui alguma coisa pro, sim, tá fechada a alguma porta coisa lá. pro som. Fala aí, meu amor. Mas já introduz o nosso assunto e eu vou tentar abafar o som aqui atrás para ver o que acontece. Então, esse é um exemplo, né, de quando as coisas saem um pouco do nosso controle e a gente precisa improvisar. E eu creio que nesses dias aí muitos de nós estamos improvisando com a nossa vida, né?
Acho que as coisas agora estão começando a ficar um pouquinho mais normais. Eu sei que está todo mundo cheio de esperança aí, né, com a suposta cura aí do coronavírus que já foi encontrada. Nós estamos lendo muitas coisas aí no Facebook, né, as pessoas cheias de esperança, sabendo que talvez o maior risco agora já passou. Mas eu creio que nós temos ainda um tempo aí para nós. Ela disse que acho que tem alguma coisa no microfone. Não tem nada, gente. Para mim é igual sempre, né? A gente está no mesmo lugar que nós fizemos a live ontem. O celular do Ju é o mesmo, ele está sem capinha. O Ju está colocando umas almofadas para ver se ajuda um pouco. Vamos lá, dá licença. Agora o que nós podemos fazer com o som está aqui. E vamos ter que ir para frente assim. Vamos lá. Não está coberto nada no microfone, tudo certinho. Vamos ver de novo. Dá para ouvir mais ou menos? Está chegando? Uau, vamos lá. Tem alguém aí? Hello? Vamos falar gritando então, né? Não, vamos falar um pouquinho mais alto e vamos ver o que dá. Débora, você estava falando da gente estar bem com esperança das coisas desse dia, mas o nosso assunto de hoje é um assunto que pode pegar alguém. Nós vamos falar um pouquinho de amargura, não, de ofensa. É fácil ofender você? Você se sente ofendido rapidamente ou você é uma pessoa difícil de sentir-se ofendida, de ficar ofendida? Como que funciona isso no teu coração, aí na tua vida? Vamos lá, que tem gente escrevendo aí. Débora, você é uma pessoa que é fácil ofender, como que é? Eu acho que isso é uma área assim, que o Senhor trabalhou na vida nesses últimos anos, né? Eu acho que todos nós passamos por estações, por temporadas da nossa vida onde nós fomos testados nessa área. Eu vejo que a gente só consegue vencer a ofensa, né? Vencer o orgulho do nosso coração, porque na verdade a ofensa ela é gerada também pelo orgulho, né? Quando o Senhor nos permite passar por situações assim, nós então percebemos o que está acontecendo com a gente e nós intencionalmente começamos a trabalhar com isso e a permitir que o Senhor nos revele os motivos, as raízes dessas ofensas, né, as expectativas frustradas, as pessoas que talvez nós acabamos colocando num lugar indevido dentro do nosso coração. Quando a gente fala de expectativa, de ofensa e expectativa, isso fica claro quando a gente percebe que é muito mais fácil a gente se ofender com quem a gente espera bastante. É fácil a gente se ofender com pessoas da nossa casa, pessoas da nossa família. Pessoas que não são tão relevantes para nós no dia a dia, aparentemente é mais difícil que nos ofendam. Agora, as pessoas por quem nós temos expectativa, uau, como é duro, quando é filho, quando é esposa, esposo, quando é pai, como pega rápido essa dor, porque parece que as pessoas que nós amamos mais nos ofendem mais. Você já prestou atenção nisso? Muito dificilmente nós ajudamos pessoas a lidarem com uma grande ofensa com alguém que elas não conhecem, com um vizinho. Passou alguém na rua e me xingou, ou quase bati o carro, a pessoa me xingou muito e eu fiquei com um problema. Mas quando pega em família, quando pega pessoas que a gente tem expectativa grande ou um relacionamento intenso, uau, isso é multiplicado muitas vezes, fica bem difícil. É assim para você também? Eu acho que dentro da igreja, né, nos nossos relacionamentos com os irmãos, com as pessoas, nós precisamos trabalhar muito isso na nossa vida, porque vão surgir inúmeras situações, né, na nossa caminhada como corpo, né, como irmãos, que vão permitir que a gente trabalhe essas situações das ofensas no nosso coração. E eu percebo assim o quanto a ofensa nos rouba, né, a alegria, nos rouba a energia, nos rouba o nosso propósito de vida, né? Eu vejo isso pela minha vida, né, por momentos onde eu estive ofendida com pessoas, onde eu estive frustrada com situações, onde pessoas me machucaram, não corresponderam à minha expectativa ou não foram gratas em situações que eu achava que deveriam ser gratas. Então eu percebo assim o quanto isso naquele tempo, né, roubou a minha vida, roubou a minha energia, roubou meu coração, né, até de poder usufruir de bons momentos com outras pessoas, com a minha família, com Deus, porque eu tinha uma dor dentro de mim.
E eu vejo que pessoas que ficam nesse lugar, né, de ofensa, elas carregam dentro de si uma dor muito grande. E elas precisam gastar uma energia dobrada para viver o seu dia a dia, para fazer as suas coisas, porque é como se aquela situação sempre está voltando, sabe? É como se você tivesse uma lente suja e onde você olha, você está sempre vendo aquela sujeira, né, junto, porque ela acaba se tornando parte de você. Como nesses dias eu estou lidando com o curso de paz, então basicamente tudo eu vou enxergando lá. E tem um tema lá que é recorrente, que é o bullying. E porque uma vez todo mundo falava coisas, né, brincava com as pessoas, tinha muito bullying e aparentemente isso não era tão pesado. E hoje as pessoas estão se machucando aparentemente tão mais com essa questão do bullying, da brincadeira, a ofensa está mais intensa, ou as pessoas estão dando mais valor a esse quesito. E quando eu vou falar de bullying, eu sempre falo que é muito difícil para uma criança quando a brincadeira da escola reforça o que ela pensa dela mesma de casa. Desse jeito. A criança é um pouco mais obesa, então eles chamam ela lá de rolha de poço, que era da minha época, hoje não se ouve mais isso. Aquele é rolha de poço. E aí, o que acontece? A criança não está ouvindo que ela é importante em casa, ela não está ouvindo que o valor que ela tem, ela não tem a sua identidade afirmada pelos seus pais, ela tem insegurança sobre o seu valor próprio, ela é cheia de inseguranças e muitas vezes em casa ela escuta, você é burra, você é isso, você é aquilo. Quando ela chega no ambiente escolar, alguém declara uma palavra dura, uma palavra difícil, uau, aquilo acaba, aquilo mata a criança, aquilo quebra a pessoa. Mas quando a criança tem estrutura em casa, ouve uma palavra de afirmação, quando ela tem um reforço na sua estrutura, antigamente era tirar sarro, né, Sivonei? Mas quando a criança chega estruturada, quando brincam com ela, até ela não gostaria que brincasse, mas não entra, não tem muito valor. Então como é que a gente lida com o bullying, com o bullying dos nossos filhos? Deixando eles na escola já muito estruturados, muito cheios de palavra, muito cheios de força, com muita afirmação em casa, porque aí essa palavra de fora não cola neles. Se a gente sabe quem é com Deus, na questão dos adultos, se nós não estamos dependendo do elogio das pessoas, se nós não ficamos dependentes dessa afirmação de fora, tudo é muito mais fácil. Agora, quando a gente está tendo a afirmação das pessoas, tendo a consideração das pessoas, ou a gratidão das pessoas, como a nossa única tábua de salvação emocional, quando não vem, uau, isso é um problema. Estava olhando o que era aquela pontinha ali em cima. Tem uma pontinha ali em cima que está incomodando a pastora. Eu fiquei pensando o que era, daí eu vi o que era. Tcharam! É meu chifre. O chofar, pronto. Eu vou tirar aqui o chofar para não atrapalhar mais. Desculpe aí, gente. Só para descontrair, né? Tá ficando muito séria essa live. Ai, mas enfim, né? Eu acho que é isso que eu já estava falando. Quando a gente perde um pouquinho o nosso senso de identidade, né? De que nós somos, a gente se ofende mais fácil. E eu também creio que tem momentos onde nós estamos um pouco mais frágeis, né? Por situações da vida, por circunstâncias. Então, quando a gente está um pouquinho mais frágil emocionalmente, nós também precisamos ter cuidado, porque a gente acaba se chateando com coisas desnecessárias, com coisas menores, às vezes uma expectativa, né, com pessoas que as pessoas não suprem, em vez da gente ir lá e dizer, eu estava esperando isso, e resolver, né? Como se a pessoa briga com o marido em casa e chega o patrão e fala, você devia ter feito outra coisa, ela começa a chorar, essas coisas? Na verdade, não era bem isso que eu tinha pensado, né? Como que a gente está mais sensível nos dias, quando não está tudo bem? Eu acho que, por exemplo, quando a gente está chateado com alguma coisa que aconteceu em casa, pode até ser assim, né? Um problema com o marido, com o filho, e aí você esperava que um amigo ou uma amiga te procurasse, né? E falasse com você, e descobrisse como você está. Então essa pessoa não vem, não percebe a tua necessidade, ou não te liga naquela semana, ou você encontra ela e ela nem pergunta como você está. Então
Em vez da pessoa dizer, eu não estou bem, eu estou precisando conversar, e em busca disso, ela começa a se sentir, ninguém liga para mim mesma, eu já estou com um problema em casa, as pessoas não me enxergam, as pessoas só me usam quando, né, precisam de mim. Sabe quando vem assim, e tudo começa a somar e começa a virar uma coisa maior na nossa cabeça, na cabeça da pessoa, quando ela está assim numa sensibilidade por uma dificuldade que já aconteceu. E eu creio que esse é um tempo onde cada um de nós precisa perceber esses momentos. Quando você começa a se sentir assim, né, ofendido, desconfortável, começa a olhar para o teu irmão e já começa a pensar, devia estar fazendo, não devia estar fazendo, por que fez, por que não fez. Tem uma raiz lá atrás, isso não veio do nada, né? E você acha que a gente só se ofende com as pessoas ou a gente pode se ofender com Deus de repente? Eu acho que com certeza, muitas vezes nós Tem pessoas que estão pensando assim, Deus deixou o corona pegar as pessoas. Esperava que Deus resolvesse esse problema no mundo. Esperava que não tivesse fome. Por que nascem pessoas com deficiência? Já ouviu isso? Muitas vezes. Eu acho que a gente não tem como encontrar resposta para todos os questionamentos das pessoas, nem para os nossos próprios, porque todos nós temos em algum momento questionamentos sobre situações que são difíceis mesmo, né? Eu acho que nós não devemos viver procurando respostas para coisas, porque a gente vai fazer só isso na vida daí, né? Você não vai conseguir fazer outra coisa. Mas um dos textos assim que eu lembro sempre quando eu penso em pessoas que se ofendem com Deus, né, é o texto da morte e da ressurreição de Lázaro, né? Eu acho que Marta... Eles querem que eu toque chofar, mas não vai rolar. Eu vou trazer meu chofar numa live. Vou tocar uma coisa menor então. O chofar é muito grande, não cabe na tela. Vou trazer o meu chofar, esse é decorativo, eu tenho um que dá para tocar, vai. Outro dia. E hoje nós trabalhamos demais, gente, sabe? Nós estamos até meio cansados. Muito cansado, mas tá tudo certo. Hoje toco no máximo uma flautinha. Acho que você não ia ter fôlego para tocar chofar. Tá, vai, toca então, amor, que depois eu termino. Achei uma flauta. Gente, com vocês, pastor Juliano, flautista desde criança. Essa pessoa estudou este único instrumento com todo o seu coração. Tocava musiquinha do livro do... Como era mesmo? O primeiro Minha Doce Flauta Doce, depois Mário Mascarenhas. Aplausos pra ele. Aplaude aí, gente. Aplaude. Valeu. Deu, né? Agora dá pra falar sério com vocês? Para de pedir pra eu tocar chofar aí, que a pastora tá falando de ofensa. Não vai se ofender comigo, né? Porque eu atrapalhei a tua fala. Então, nós estávamos falando de um assunto bem importante, que é como a gente trabalhar o nosso coração quando a gente tende a se ofender com Deus. Estava falando que eu acho que eu percebo, né, na narrativa da morte de Lázaro, que tanto Marta quanto Maria, elas ficaram bem surpresas com o fato de Jesus não ter chegado na hora que elas imaginavam, né? Eu acho que quando elas mandaram avisar Jesus que o irmão delas estava doente, elas tinham uma expectativa que Jesus chegasse lá e resolvesse toda a situação. Levou 4 dias até entre eles avisarem Jesus e Jesus chegar lá. Foram 4 dias. Que você está rindo, amor? Então eles avisaram Jesus Gente, eu não vou me ofender com ela, mas hoje não está fácil. Negócio aqui. Eles levaram 4 dias. Jesus levou 4 dias para chegar, depois de ser avisado que Lázaro estava para morrer. E a expectativa de Maria e de Marta era que Jesus chegasse e curasse Lázaro, porque eles tinham visto Jesus curar pessoas muitas vezes. Então, Jesus precisa vir logo, porque ele vai com certeza curar o nosso irmão. Mas quando Lázaro morre, aí a coisa ficou difícil. Eu acho que isso acontece com a gente muitas vezes, né? No sentido de que a gente tem expectativas de que o Senhor chegue antes de que alguns momentos fiquem mais apertados para nós, né? E a gente percebe que Jesus permitiu que aquela situação acontecesse porque ele tinha um plano B, digamos assim, né? Ele tinha que era o grande plano A, né? Ele tinha algo diferente do que Marta, do que Maria, do que Lázaro, do que todas aquelas pessoas pensavam para aquele momento, né?
E eu acho que até Marta e Maria entenderem tudo aquilo, né? Eu vejo que principalmente Maria, né? Ela ficou sentada, Jesus chegou, Marta foi ao encontro dele e Maria ficou lá, né? Ela não foi. Eu vejo nisso, assim, realmente que alguma coisa não estava bem, né? Porque ela estava sempre pronta, ela amava Jesus, ela foi que ficou sentada aos pés de Jesus ouvindo, né? Quando Marta estava para lá e para cá, então é como se ela não acreditasse que aquilo tinha acontecido com ela, né? Tivesse acontecido com ela. Como se eu ando com Jesus? Coisa difícil me acontece. Então, Marta foi lá e disse, ó, o mestre está chamando você, vamos lá. Então, aí ela se levantou e foi até lá. E então, tem todo o desenrolar da história, né? E Jesus promete para elas que ele vai viver de novo. E elas dizem, ah, sim, vai viver. No último dia, na ressurreição dos mortos. Mas Jesus estava falando que era para aquele momento, que a vida era para aquela hora, né? Eu creio que sempre que a gente abre uma porta de ofensa, nós precisamos nos lembrar que Jesus pode nos visitar nesse lugar e gerar vida novamente, porque ofensa é um lugar de morte, né? É um lugar de desesperança, um lugar de frustração, é um lugar que nós não fomos criados para viver, por isso fica tudo tão pesado, por isso fica tudo tão fora de ordem, por isso a gente tende, né, a querer desistir de tudo, a não querer fazer mais nada, né, a querer ficar quieto na nossa, porque parece que se você pôr a cabeça para fora, você vai levar mais uma pedrada, alguém vai te machucar de novo, é como se o mundo estivesse conspirando contra você, né? Na verdade, eu uso, no meu entendimento, do jeito de eu pensar as coisas, eu acho que quando eu fico ofendido, eu fico, eu penso que a pessoa que me ofendeu tem uma dívida para comigo e eu não consigo liberar a vida dela. Eu acho que a ofensa, quando você recebe, quando você compra a ofensa, porque a ofensa não é quando a pessoa fala alguma coisa ruim para nós, é no nosso coração quando aquilo pega dentro de nós. Porque a ofensa é como uma isca que fica aí no mar. Mas a hora que o peixe morde é que ela vai fisgar, aí você fica ofendido. E eu acho que quando eu fico ofendido, na verdade, eu reputo o ofensor como alguém que me deve. E aí eu venho para o texto de Mateus 18, que fala do credor incompassivo. Tinha um reino, que Jesus está comparando o reino dos céus, que tinha um rei que tinha um servo que devia 10 mil denários para ele, 10 mil talentos para ele. Ele não tinha como pagar. Então o Senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos para pagar a dívida. E ele falou assim, tem misericórdia de mim, eu vou tentar pagar e tal. E aí o rei libera ele. Quando ele está indo para a sua casa, ele encontra um que deve bem pouco para ele, mas ele está lá com tanta angústia, porque ele acabou de passar, quase perder a família, que ele pega aquele que deve para ele e começa a enforcar ele, dizer, não vou te largar enquanto você não me pagar tudo, e manda prender aquele cara. Então ele é chamado de volta pelo rei, e ele é entregue aos atormentadores, e a Bíblia diz assim, não será liberado até que pague toda a dívida. Então ele fica atormentado. Por que ele fica atormentado? Porque ele tinha uma dívida? Não, porque a dívida dele foi perdoada. Ele fica atormentado porque ele não liberou aquele que o ofendeu. Como ele não libera, a dívida que ele tinha acaba trazendo peso de volta para a vida dele. Nós somos assim também. Nós ofendemos a Deus com o nosso estilo de vida, nós ofendemos a Deus governando a nossa vida, mesmo que Ele tenha nos criado para Ele mesmo estar regendo a nossa vida. E quando Jesus morreu por nós, Ele pagou todo o nosso pecado. Então nós fomos liberados. Assim como nós fomos liberados, nós precisamos liberar aquele que nos ofende. E então podemos até orar como Jesus ensinou, né? Libera-nos das nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos ofensores, ou os nossos devedores. Então, esse é o ponto. Eu acho que muita gente, eu já vivi atormentado na minha vida em momentos que eu não consegui liberar alguém que tinha me ofendido. Eu acho que, querendo ou não, nós vamos acabar ofendendo as pessoas em algum momento, né? Todos nós vamos errar uns com os outros, porque nós estamos crescendo, estamos amadurecendo, então, às vezes você vai ofender alguém por querer mesmo, né? Intencionalmente, isso é muito feio, mas vai acontecer. E às vezes você vai ofender alguém sem perceber, você vai dizer alguma coisa ou vai deixar de perceber alguma coisa que era importante para alguém, aquela pessoa vai ficar chateada porque você não percebeu, não valorizou, não enxergou uma necessidade dela.
Então, tem muitas situações que podem acontecer na nossa vida que vão nos colocar no lugar de uma pessoa ofendida e outras situações que vão acontecer que também vão nos colocar no lugar de uma pessoa que ofende alguém. E eu acho que os dois lugares são lugares difíceis, né? Mas nós precisamos estar com os nossos olhos abertos nesses dias, com o nosso coração abertos para permitir que Deus mexa conosco, para, como nós falamos ontem, né? Permitir que Ele traga luz sobre os lugares que ainda estão escuros, para que nós possamos perceber. Nós ainda somos facilmente ofendidos, ainda existe muito orgulho no nosso coração, ou não, nós já estamos sendo trabalhados, nós estamos permitindo que o Senhor provoque o nosso coração para que nós possamos chegar no lugar que Ele planejou para nós, de humildade, né? Porque a humildade é algo que nós desenvolvemos intencionalmente também. E eu creio que esse é o lugar que o Senhor quer levar cada um de nós juntos como igreja nesses dias. Meu amor, você concorda comigo que o que mais segura a gente nesse lugar maldito, nesse lugar de tormento, nesse lugar de miséria, é que a gente quer que o ofensor venha pedir perdão pra gente? A gente sempre pensa assim, eu vou perdoar quando ele vier pedir perdão. Será que a gente deveria pensar que, por que eu preciso ficar atormentado até que o meu ofensor venha pedir perdão? E será que é perdão mesmo se ele vier pedir perdão? Ou é uma espécie de vingança? Ele veio aqui, se humilhou, pediu perdão, então eu vou perdoar. Você não está perdoando, você está tripudiando sobre ele, na verdade. Porque perdoar não depende da pessoa vir pedir perdão. Quando nós estamos ofendidos, nós precisamos aprender a liberar a pessoa sem que ela venha falar conosco. E aí sim um exercício de humildade. Você concorda comigo? Isso, é um exercício de humildade e de fé, né? É uma decisão, acho que tudo começa por uma decisão, né? Às vezes o nosso sentimento ainda não mudou, né? Ainda está doendo lá dentro, mas você toma uma decisão, e eu creio que quando a gente toma uma decisão, o Senhor também libera um poder nesse lugar de fraqueza. Nós também falamos um pouquinho isso outro dia, né? Que todas as vezes que nós admitimos a nossa fraqueza, nós abrimos um espaço para que o Senhor possa derramar do poder dele, nos fortalecendo, nos ajudando naquilo que para nós parece impossível no momento, né? Talvez você possa estar passando hoje por uma situação onde você está chateado com alguém, ofendido com alguma situação e você não consegue se imaginar perdoando aquela pessoa ou olhando para aquela pessoa de uma forma amigável novamente, ou encontrando a pessoa sem que aquilo te faça sentir um monte de coisa dentro de você, mas é possível, não pela tua força, é possível pelo poder de Deus que vai ser liberado no teu interior quando você tomar a decisão, quando você sair da queda de braço, sabe? Quando nós estamos lá, né? Eu vou. Ai, nossa, hoje eu tô sem força nenhuma. Sabe quando você está na queda de braço, mas você precisa se entregar, você precisa baixar o teu braço e dizer, tá ok. Outra pessoa venceu, eu saí da briga porque eu escolho o lugar de paz, eu escolho é melhor para mim, é melhor para ele, é a vontade de Deus. Amor, você acha que a gente consegue enxergar quando a gente está ofendido? Porque eu acho que quando eu estou ofendido, eu não enxergo mais nem o que a pessoa fez de bem para mim. Às vezes, pessoas que andam lá com alguém por 10 anos abençoando aquela pessoa, mas gera uma expectativa muito alta e quando a pessoa se sente dolorida, ela esquece aqueles 10 anos. De um pai para um filho, de um irmão, às vezes é muito tempo, com um momento ofende, mas tem muita coisa. Será que a gente não está deixando de olhar tudo que as pessoas fazem de bem para nós? Quando nós nos sentimos ofendidos, nós ficamos meio míopes e quem sabe também nós não percebamos as nossas responsabilidades nos assuntos. Quando nós ficamos ofendidos, fecha toda a visão. Eu acho que isso acontece também, né? Eu acho que algumas pessoas percebem que tem alguma coisa errada e elas acabam deixando a coisa piorar, né? Até que elas percam completamente o controle e não consigam mais voltar atrás no seu próprio sentimento. Mas eu acho que o mais normal é isso que você falou, da pessoa perder a visão e ela não conseguir mais discernir e conectar com a razão. Queridos, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa live de hoje. Tem muita gente que queria saber aí sobre a nossa Vida e Sabor. Então entre em contato com o seu líder de célula. Nós estamos aí na metade dos cadastros de pessoas que vão ser beneficiadas
com uma refeição deliciosa que a gente vai servir a partir de quarta-feira da outra semana. Mas quem vai poder usufruir disso, quem tiver até na segunda-feira tiver já dado seu nome, já tiver tudo certinho. Então, entre em contato, se você tem alguém que você precisa, entre em contato com o pastor Josney, entre em contato por aqui mesmo, você pode perguntar, dá o número do pastor Josney, a gente passa para você, para descobrir quem tem essa necessidade. Também vai acontecer uma coisa muito legal, muito especial nesse domingo. Nesse domingo, 19h30, nós vamos ter um momento de ceia, para que você e a sua casa, na sua casa, possam prepara o pão, prepara o suco de uva, e você prepare ali para um momento com a sua família sobre o que verdadeiramente é a ceia do Senhor. Nós vamos falar especialmente sobre o que é a Páscoa, e a Páscoa foi vivida num período muito difícil do povo hebreu, onde o Senhor, de um momento que parecia um momento de morte, transformou em um momento de vida e um momento que representa a nossa história até hoje. Então está incrível esse tempo que a gente está preparando para você. Nós vamos fazer a nossa refeição de Páscoa nesse momento. Nós vamos preparar tudo, vamos fazer a ceia, vamos orar pelos alimentos, vamos orar pela sua família, e aí você vai comer na sua casa, nós na nossa, mas nós, na verdade, vamos estar juntos. Então prepara aí os elementos da ceia para a gente estar junto no culto, na live. Domingo às 19h30. Eu queria incentivar você, então, daqui até a Páscoa, né? Nós estamos na quarta-feira, certo? Quarta-feira. A gente anda até perdido nos dias, né? Com a história da mudança e de estar mais em casa. Mas eu queria incentivar você aí, né? Daqui até domingo, aí você tem alguns dias, se você está discernindo aí entre ontem e hoje, né? Na nossa conversa aqui, que tem coisas para tratar aí no teu coração, tem áreas que você precisa colocar diante do Senhor e permitir que a luz dele venha entrar. Faça isso nesses próximos dias. Procure pessoas com quem você tem que acertar. Talvez você não possa fazer isso pessoalmente. Manda um WhatsApp, liga, né? Faça alguma coisa por você mesmo nesses dias. Ou se não tem alguém com quem você precise conversar pessoalmente, mas você precisa fazer um acerto com o Senhor a respeito de amarguras que você guardou. Coisas que você esperava que fossem acontecer de Deus para você e ainda não aconteceram. Ou talvez até coisas com pessoas que as pessoas nem saibam que tem, né? Mas eu queria incentivar você a fazer uma limpeza aí no teu interior, né? Se preparando aí realmente para esse tempo de Páscoa, de celebração, né? De uma aliança com Jesus e receber novidade de vida aí no teu coração e no coração da tua família. Permita que o Senhor possa mexer com você aí para que você possa chegar pronto nesse tempo especial que nós vamos ter no final de semana. E amanhã nós vamos fazer uma coisa diferente na live. Nós vamos falar um pouquinho da nossa história e do nosso chamado. Então eu vou dar um livro, só pode ser o primeiro, só para a primeira pessoa, porque, né, foi quase meu estoque de livros que eu podia dar ali naquele outro dia. Ainda, né? Acho que só quando voltar ao culto eu vou entregar os livros. Mas pode responder agora, mas amanhã nós vamos falar um pouquinho da gente. Então, olha, você já sabe que eu toco flautinha doce. Quantos anos de piano a pastora Débora estudou? Quem acertar primeiro vai ganhar. Só pode ter uma tentativa por pessoa, tá? Não vale falar 2, 3, 4, 5, 6 aí, né? É uma tentativa por pessoa. Quantos anos de piano a pastora Débora estudou? E a gente vai falar um pouquinho assim da nossa história, como é que a gente saiu da onde a gente estava para o ministério, como Deus chamou, porque tem muitos de vocês que têm um chamado de Deus, que tem um entendimento de que Deus fala com você, e você está se perguntando como que é isso, entender um chamado, sentir um chamado, e amanhã nós vamos ter esse tempo. Você sabia que ela passou no vestibular? Do que ela passou no vestibular? Foi fazer a faculdade? Não foi? Você vai saber um pouquinho disso amanhã. E aí você pode perguntar. Amanhã eu espero que você tenha bastante coragem, porque a gente vai responder pergunta da nossa história para vocês. Mas não todo dia, amanhã. Só amanhã. E outros diazinhos, mas amanhã especialmente, e talvez em algum outro dia. É tanta história, né, gente? Meu Deus. É muita história. Outra coisa que a gente vai fazer, assim que passar um pouquinho, né, a neura do corona e tudo mais que está acontecendo aí, nós queremos fazer
lives de contação de história com o pastor Eliseu, com a pastora Clotilde, com o pastor João. Vamos ter um dia para falar das nossas histórias aí e você descobrir muita coisa. Vou fazer live fazendo entrevista com os pastores para descobrir de onde eles saíram. As pessoas perguntam, você falou no culto que os pastores eram gente esquisita, e agora vocês vão... eu sei quando você estava, tá? Até hoje. Já perdoou a Mari porque me roubou da tua festa de 15 anos? Já, eu amo a Mari. Muito bem. E temos muita história para contar para você, mas também não vamos ficar contando história aqui sobre nós apenas, porque isso seria falar da gente. Cada uma das nossas histórias, nós queremos pautar como Deus agiu naquela história, o que Ele pode fazer na vida de todas as pessoas, porque a nossa vida e a sua também é uma carta aberta do Evangelho para tocar a vida de muitas pessoas. E é assim que nós vamos nos encaminhar para a live de amanhã. Amanhã a gente vai estar com um pouco mais de energia, mais isso aí, pilhadinho, porque hoje a gente está bem cansadinho, acordamos na madrugada muito cedo, mas mesmo assim foi gostoso estar com vocês. Se você está chegando mais para o final, volta aí que nós vamos falar bastante sobre. Nós falamos, né? Mas se você está no final, volta para assistir a live, vale a pena. A gente falou sobre ofensa, perdão, ficarmos ofendidos com Deus. E principalmente como sair disso, né? Não precisa pedir, as pessoas não precisam nos procurar para acertar conosco. Nós precisamos decidir no nosso coração. Porque esperar a pessoa nos procurar, isso não é liberar perdão. Isso é vingança, isso é tripudiar. E vamos lá, amor? Vamos orar? Vamos orar, vamos crer que o Senhor vai nos fortalecer nas nossas decisões nesses dias, né? Em nome de Jesus. Gente, nós amamos vocês, agradecemos por vocês estarem conosco nos nossos dias mais legais e nossos dias assim que a gente sente que foi mais fraquinho, mas a gente promete que amanhã todo o gás, amamos de verdade estar com vocês, de verdade. Pai, muito obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor nos atraiu a ti. Obrigado porque Jesus veio e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A tua palavra diz que éramos inimigos de Cristo quando Jesus veio e morreu por nós. Então, você não esperou nós irmos, o Senhor veio em direção a nós. Quando nós o tínhamos ofendido, o Senhor nos procurou, nos atraiu com amor, com cordas de amor, com cordas humanas. Que seja esse o nosso coração, liberado das ofensas, para podermos viver plenitude, para podermos viver tranquilidade, paz, Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim, Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos nessa hora, aqueles que sentem que ainda tem alguma coisa prendendo a sua mente, seu coração, suas emoções. Eu oro por liberação, Pai, por decisões firmes, por identidades sendo firmadas em Jesus nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Livra-os, Pai, da ofensa, livra-os do orgulho, livra-os de viverem longe do seu propósito, livra-os de estarem cativos, de estarem escravos de pessoas, de situações difíceis, de amarguras, Pai, em nome de Jesus. Dá a eles uma visão de quem eles são em Ti, do que Jesus já fez na cruz por eles, e que esses próximos dias, Pai, possam ser momentos onde encontrem o Senhor, sejam fortalecidos no seu interior e possam começar a resolver as questões mal resolvidas da sua vida, das suas emoções, do seu coração, para que cheguem nesse final de semana de Páscoa completamente livres, Sim. prontos para viverem uma nova etapa da sua Sim. vida e para receberem novidade de vida no seu interior. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Lindo ver vocês, Luciane. Bom, Obrigada. sinto meu coração pureza, amor, tudo que vocês falam. Que Deus possa abençoar cada dia mais. Luciene, muito obrigado pelo seu carinho. Nós te agradecemos, agradecendo a todo mundo que está aí com a gente. Nós também nos sentimos muito amados por vocês. Para amanhã, por favor, preparem perguntas. O que você tiver coragem de perguntar, a gente vai ter coragem de responder. Até amanhã. Tchau.